Vou cantar no cantori primeiro as coisas lá da minha modernaz. Quem me fizer errante violeiro, eu falo sério e não é vadiaz. E pra você que agora está me ouvindo, juro até pelo santo menino, Vixe Maria, que ouve o que eu digo, se for mentira me manda um castigo. Fala galera, hoje eu recebo um músico e ator, Matheus Honori, uma conversa muito bacana onde ele conta tudo sobre a carreira dele, como começou, e ele tem trabalhos incríveis que você provavelmente já pode ter assistido, então vem conferir essa conversa que tá muito bacana. Dinheiro não, viola forria, amor dinheiro não, viola forria, amor dinheiro não. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo. Hoje eu tô aqui com um querido que eu conheci na pré-estreia de Cangaço Novo, da Amazon, que teve aqui em Fortaleza, que é o grande Matheus Honori, um ator e músico que está em grande ascensão, né, no momento. Se apresenta aqui, Matheus. Oi, galera. E aí, Gustavo? Prazer estar aqui. Eu tô fazendo bastante coisa. Tô com os trabalhos aí acontecendo. Tem muita coisa para estrear esse ano de 2024. 2025 já tem coisa também para acontecer. E, e tô aí, né? Pronto, eu vou querer muito saber aqui o que é que tu pode compartilhar aqui comigo, tá certo? Vou querer saber também como tudo começou, né? Como tu começou no teatro, no cinema, né? Nas séries. E assim, no finalzinho, eu vou querer que tu compartilhe comigo uma história tua, certo? É uma história Uhum. essa que só não pode ser uma não história. E nem um crime, né? Mas que Eu não seja uma confessaria história. meus crimes aqui. É. Mas tem uma história que pode ser triste, alegre, maluca. Uma história que tu queira compartilhar aqui com a gente no final, tá certo? Tranquilo. Beleza. Assim, antes da gente chegar a falar mesmo assim sobre teus trabalhos de hoje, eu tenho uma curiosidade muito grande de saber como tu começou tudo, certo? Como foi que teu primeiro contato com as artes cênicas. Eu acho que tudo começou na música, né? Eu venho de berço musical, minha família é uma família bem musical, meu pai já trabalhava com isso, meu pai tocava na noite e já cantava, e então eu cresci sobre muita influência musical desde cedo, sabe? E aí eu fui pra música, fui estudar clarinete, Massa, ainda muito pequeno, eu tinha 6 anos. E uma coisa foi puxando a outra, estudei clarinete, mais tarde eu conheci o balé clássico, né? massa. E aí fui dançar balé. Fui dançar balé na Edisca, que, enfim, acho que dispensa apresentações, pelo menos todo mundo de Fortaleza já ouviu falar na Edisca, que é uma instituição, uma ONG, né, que, enfim, tem um trabalho muito bonito com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, e eu fui parar na Edisca com 11 anos. Nessa eu conheci o teatro, lá, através da dança, inclusive, né, eu entrei para dançar balé, mas conheci o teatro na Edisca. O grupo de teatro acabou por razões financeiras que toda ONG enfrenta, né, aquela coisa toda. E no meu ensino médio eu fui estudar numa escola que tinha um grupo de teatro, e aí eu conheci como meu professor de teatro, Iroldo Serra, que depois ia virar meu amigo, ia virar meu diretor, ia me levar para trabalhar na Comédia Cearense profissionalmente. Comédia Cearense, que é o grupo mais longevo em atividades ininterruptas do Brasil, né, o grupo mais antigo, que não parou de fazer nada no Brasil, em teatro. E aí fiz e faço parte desse grupo, né, desde 2015, que eu tô na Comédia Cearense, hoje como colaborador, como ator, como criador, enfim, músico, compositor. E do teatro para o cinema foi algo também muito natural. 2017, acredito que eu tenha feito meu primeiro teste para cinema, que foi para um projeto muito legal do Samuel Brasileiro e da Natália Maia, chamado Lana e Carol. É uma série adolescente que ficou durante muito tempo, não sei se ainda está, na verdade, em exibição no Cultura e no Globoplay. E aí foi minha estreia no cinema, no audiovisual, né? Massa, muito massa. Tu chegou a fazer algum projeto assim? Tu já chegou a desenvolver algum projeto teu, pessoal, assim, pra teatro, além da música, né? Tu já chegou a projetar e executar? Sim, até bem recentemente.
Até bem recentemente não, eu estou trabalhando inclusive nesse projeto que chama Um Amor Astronômico. É um projeto de teatro de autoria do Luiz Costa e da Érica Cardoso, do texto, mas por ser um musical, toda a parte musical, as letras, colaboração no roteiro, arranjos, músicas são todas minhas, né? E eu tenho esse trabalho também de composição para teatro, de desenvolvimento de roteiro musical, de estudar música na dramaturgia, fazer sonoplastia de peças e compor trilha. Então, a Mostra Astronômica é um exemplo bonito, porque a gente começou com esse projeto em 2019. O Amor Astronômico é um musical infantil. A gente está desde 2019 com esse projeto e a gente já rodou muito com ele, né? O Brasil, inclusive. E agora, para o segundo semestre, a gente tem muitas surpresas com esse projeto. Vai ter música nova, eu estou compondo coisa nova, estou arranjando coisa nova, estou para gravar coisa nova para esse projeto, novas vozes, novos arranjos. E a gente vai circular com ele. É um exemplo bonito de uma coisa assim que, embora em colaboração, ganhou o mundo, assim, essa questão autoral, né? Muito massa, Matheus. E assim, eu tenho outra curiosidade muito grande de saber como foi trabalhar, né, no filme, que inclusive foi premiado, né? Vocês ganharam a premiação lá do O Bem-vindo a Xeramubim. Bem-vindo a Xaramobim, isso. Cara, e foi muito legal. O Bem-vindo a Xeramubim apareceu para mim no momento, talvez tenha sido um momento decisivo da minha carreira. Eu tinha feito Cabeça de Negro em 2018. Ótimo filme, inclusive. A gente filmou Cabeça de Negro do Del Cardoso em 2018. Filmaço, amei fazer. É um dos meus filmes preferidos, tanto de público quanto que eu amei fazer, assim. Uhum. E de 2018 para até 2020 eu não fiz mais nada de cinema, não fiz mais nada de audiovisual. E fiquei nesse ato torturante de 2 anos. E um dia a produção de elenco do Bem-vindo a Xeramobim, eu não sabia de que projeto se tratava ainda, entrou em contato comigo, perguntou se eu topava fazer um teste para um filme, zero informações sobre qual era. Eu tinha muita vontade de trabalhar com o Halder, ele nem sabia disso, mas enfim, era e sou um grande fã do trabalho dele. E desde o Cine Hollywood, pelo que ele fez pelo cinema nacional, não só pelo cinema cearense, mas o Halder mudou, virou uma chave no cinema nacional. E o Bem-vindo a Xeramubim aconteceu de uma forma muito bonita. 2020 a gente gravou, auge da pandemia, tomando todos os cuidados, enfim, a gente estava descobrindo ainda como fazer cinema no meio de uma pandemia, né? Todos aqueles protocolos sanitários. E talvez o Bem-vindo a Xeramubim tenha sido um dos poucos, para não dizer um único filme rodado naquela época em que não houve nenhum caso de contaminação. Foi contaminação zero. Ninguém, nem de dentro do processo, nem de fora, direto ou indiretamente, ninguém se contaminou. A gente tinha um cuidado muito grande falando sobre isso, porque o filme, o resultado final que a gente vê na tela passou muito por essa questão da pandemia. Né? O filme não ter figurante é por causa da pandemia, a cidade ser mais vazia do que deveria ser é por causa da pandemia, o filme ter poucos atores é por causa da pandemia. Mas, para Uhum. além disso, a história é muito boa, né? A história é muito divertida. Eu amei muito fazer, fui super bem recebido pelas pessoas. Até hoje, eu sou reconhecido pelo Zé Qualé, que é meu personagem do Bem-vindo a Xeramubim. Caixa de Uhum. farmácia, caixa de lotérica, gente me para na rua. Quem me para na rua para perguntar se eu sou ator e dizer que me viu em algum canto é por causa do Bem-vindo a Xeramubim. E o filme fez tanto sucesso, cara, que a gente levou o Grande Otelo, o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, no ano passado, na categoria Voto Popular, como melhor filme. E foi muito bonito essa cerimônia. Para mim foi, com certeza, um dos dias mais marcantes assim, dessa minha carreira, porque tava a nata do cinema nacional reunido no Palácio na Cidade das Artes, no Rio. E, enfim, era o metro quadrado mais pesado de cinema que eu já tive a oportunidade de viver, assim, que eu já tive a oportunidade de dividir. Conheci muita gente incrível nesse dia. A Alice Braga pediu para tirar foto com a gente. Ela disse Você- que estava muito feliz com a história do Halder e com o que a gente estava fazendo pelo cinema nacional. Ela falou que amava o cine Hollywood e queria muito assistir o Bem-vindo a Xeramubim. E pediu para tirar foto com a gente, assim, não foi engraçada essa história, porque enfim, a Alice Braga é a Alice Braga, né? Então seria muito natural
Inclusive, esse seria o próximo passo. Era a gente chegar lá e falar, Alice, faz uma foto com a gente, mas ela se antecipou e disse assim, cara, eu amei o filme de vocês, façam uma foto comigo. E, e foi massa, esse dia foi incrível. É muito engraçado assim, né? Você é fã da pessoa, aí você descobre que a pessoa é seu fã, né? Deve ser absurdo, né? É, A sensação. não, foi muito doido, assim, foi muito lindo, assim, esse momento, sabe? Foi muito É isso. bonito. Isso aí que seria justamente a minha próxima pergunta. Perguntar como é esse sentimento, né? De você faz um trabalho, você está sempre lutando, ainda mais a gente aqui no Nordeste como um todo, né? O cinema nacional já é difícil, né? Das pessoas receberem, né? Aquela. Enquanto a galera é muito vira-lata de filme estrangeiro, né? Normalmente filme de Hollywood. Uhum. Aí você faz um filme aqui, uma comédia, ela é bem recebida pelo público, e de repente você vê uma pessoa que você admira, admirando o seu trabalho, né? Compartilha aqui um pouco comigo esse sentimento, como é essa sensação. Mas é muito boa, é alegria extrema, sabe? É felicidade. A gente sabe, cara, é porque assim, a gente tem um potencial enorme, a gente sabe do nosso potencial, né? O cinema brasileiro tem muita coisa boa, né? Porque a gente tem capacidade de fazer coisas incríveis, a gente tem boas histórias, a gente tem bons atores, a gente tem bons fotógrafos, bons diretores, a gente tem boas narrativas para contar, né? A questão é que entre uma boa ideia e um bom filme existe um abismo enorme, né? Sim. Mas a gente é tão guerreiro que muitos diretores, né, muitos realizadores, muitos atores conseguem atravessar esse abismo de uma forma brilhante. Então, assim, por isso que o cinema brasileiro, o cinema nacional, a trancos e barrancos, ainda consegue produzir tanta coisa com excelência. Acho que o Howard é um bom exemplo de alguém que fez o caminho das pedras, assim, sabe? E desde o King Hollywood 1, cara, é surreal pensar que o Cine Hollywood 1 bateu Titanic, bateu Godzilla, bateu Avatar, sabe, em bilheteria. Isso é surreal, isso parece uma piada, assim, porque não parece uma coisa real, porque Aham. é extraordinário, mas o cara conseguiu fazer, não é piada, não, é verdade mesmo, assim. Shaolin do Sertão foi outro grande fenômeno. O Bem-vindo aqui, Seramubim, a gente sofreu com distribuição por conta da pandemia que ainda se arrastava durante o lançamento do filme. A gente sofreu com distribuição, pegamos poucas salas, então é uma coisa que deixou a gente meio chateado. Não sei também o que aconteceu nas entrelinhas, mas a distribuição do Bem-vindo não foi tão boa assim. E Uhum. mesmo assim, mesmo com horários carne de pescoço, 2 horas da tarde, sabe, assim, horários que ninguém vê, a gente levou meio milhão de pessoas pro cinema, sabe? A gente levou 700 mil pessoas pro cinema. E ganhamos o prêmio de melhor filme brasileiro na categoria do voto popular. Imagina se a gente tivesse sido em distribuição, a distribuição que o filme merece, né? Como teria sido. É aquele negócio, né? Eu ia falar indústria, mas não é indústria, mas sim as salas de cinema, né? Aquela de não querer acreditar na produção nacional, né? Os Acaba com exibidores, né, cara? os exibidores, isso. E assim, né, tu falou do Howden, né, assim, com o Sim Hollywood, aí agora também ele tá com o Vermelho Monete, né, cara, que tem alcances enormes, né, tipo na Europa e tal, é muito bacana, né. O Rado é um diretor que tá também, que tá, assim, em ascensão extrema, né? E ele se Uhum, aventura em novos gêneros, em novas linguagens. Ele é um pintor fantástico, ele é um cara que tem muito apreço pelas artes plásticas, e aí no Vermelho Monet, uma trilogia, na verdade, né? Ele vai uhum, explorar três grandes pintores que ele gosta muito, que é o Monet, num- Rembrandt, se eu não me engano, e outro que eu não vou chutar para não errar, mas são três pintores que ele gosta muito, e ele vai, e a ideia é fazer 3 filmes, né, cada um sobre um desses autores plásticos. E o uhum, Vermelho Monet é incrível, é um filme massa, um elenco lindo, super premiado, né, e super aham. bem recebido também, ao redor do mundo. E hoje, Matheus, o que é que tem alguma coisa no ar tua que a galera pode acompanhar e te ver? Rapaz, eu tô lá no Globoplay com Bem-vindo aqui, Tramobim, que a gente acabou de falar. Eu tô no Aham. Globoplay com Cabeça de Negro também. Enfim, não sei se o Lano e Carol, que eu falei no comecinho, tá lá também ainda. Talvez esteja, ou no Canal Futura.
E muito em breve, tô no Globoplay com Vai na Fé também, que é aquela novela que eu fiz uma participação muito legal, em 2023. Foi minha primeira participação em novela, né? E depois eu voltei pra gravar Guerreiro do Sol lá na Globo também, que tá pra estrear em outubro, se tudo der certo, né? Se tudo der certo em outubro, a gente sai com Guerreiro do Sol, que é uma novela original do Globoplay, Massa. do Sérgio Goldenberg e do Jorge Moura, né, que é uma dupla de autores super premiada, direção do Muito Rogério massa. Gomes. E lá meu personagem é bem interessante, assim, ele é um cara, ele é um ajudante dos cangaceiros, né, ele é um coiteiro do Josué, que é um personagem do Tomás Aquino, e ele começa a dar informações, assim, privilegiadas sobre a movimentação, sabe, das pessoas, dos cangaceiros, da volante. Ele fica meio que um vigia, assim, um leve trás. Ele é um grande mensageiro do bando, né, do cangaço. Sei. Chama Lucínio. E foi bem massa fazer esse projeto também. E daqui a pouco tá saindo. Daqui a pouco tem série e outros projetos aí que estão para chegar. Por exemplo, no exato momento eu tô com o teu Instagram aberto aqui, certo? Pra me fazer umas colinhas aqui, né? Pra mim poder. Por exemplo, eu tô vendo aqui tem uma foto tua que eu até comentei, que é um filme, né? Que é o Código Cicada, é assim que se fala? O Código Cicada. Pronto, ele Rapaz, vai. Quando é que a gente vai poder ver esse filme? Saber mais sobre rapaz, ele? rapaz, o Código Cicada é um mistério. Eu não sei quando estreia. Outro dia eu tava falando com o Bruno Albuquerque, o diretor e roteirista desse longa, que é um cara que eu admiro muito pela coragem, inclusive. O Bruno, ele fez um filme muito diferente do que a gente está acostumado a ver, e isso tem que ser dito, porque isso não é para qualquer um, não. Né? Ele fez um filme de ficção científica, de suspense, né, sobre hackers, sobre presos políticos, coloca. É um filme muito político, né, mas é um filme muito diferente, com a narrativa que a gente não está tão acostumado a ver no cinema brasileiro. E eu acho isso louvável, porque o cinema brasileiro é mãe de todos os filhos, assim, né? Deveria ser, acho que é, inclusive, a sua maneira, deveria ser mais, mas deve abraçar todos os gêneros, né? Enfim, os tipos de filme, as linguagens, as narrativas, as histórias. E então, o Código Cicada é um filme que eu amei fazer. Divido 90% do filme com a Vitória Pozan, que é uma atriz foda, que eu conheci. Ela faz a protagonista do filme e eu faço, junto com ela, os dois protagonistas do filme. Meu personagem chama Jota. E foi muito massa fazer o Código Cicada. A gente rodou ele super rápido, 20 dias, eu acho, aqui em Fortaleza. E o filme é muito tenso, sabe? Tem cenas de ação que eu nunca tinha feito, sabe? Cenas muito gráficas, assim, muito coreografadas. Eu acho que vai surpreender muita gente o Código Cicada, porque realmente é uma coisa que a gente não vê todo dia. Assim, tu falou uma coisa aí sobre não ter uma data certa e tal, né? Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com o Halder, né? E ele tava me falando sobre isso, né? Porque às vezes a gente. Eu vou me incluir assim, né? Como um produto, tentando aqui ser um produtor de conteúdo, às vezes a gente fica muito preso a tuas grandes produções, né? Principalmente Sim, voltando a falar sobre a produção hollywoodiana, né? Que ele tava me falando, inclusive, que é difícil, por exemplo, você anunciar uma data de um filme e dizer quando ele vai sair, porque se de repente uma Marvel da vida decide lançar um filme naquela mesma data, a concorrência fica meio desleal, né? exatamente. O exibidor vai querer ocupar, se ele tiver 30 salas, vai querer ocupar 29 salas com esse filme estrangeiro e deixar essa outra sala que sobrou para dividir entre outros vários filmes, né? E inclusive o filme nacional. Aí ele tava me Rapaz, falando, pode falar. desculpa te interromper. Esse negócio, cara, essa disputa é tão desleal que às vezes não muda só a data de lançamento, não, muda até o nome do filme. Você sabia que o Cabeça de Negro não chamava Cabeça de Negro, né? O Não, nome não do sabia. filme, Cabeça de Negro, o nome original do filme era Guerra de Papel. Existe uma cena muito icônica do filme, que talvez seja o clímax do filme, lá no finalzinho do segundo ato, que os alunos confrontam a direção da escola, os políticos, os tubarões, assim, com um manifesto impresso numa folha, né? Enquanto a direção da escola, a Secretaria de Educação, enfim, os poderosos mandaram a polícia armada, mandaram fuzis, a gente tinha uma folha de papel com as nossas reivindicações, né? Então,
chamava Guerra de Papel, porque eram fuzis contra ideias. Uhum. Acabou que a Netflix resolveu lançar La Casa de Papel muito próxima do que a gente estava querendo lançar o Guerra de Papel. E aí, e aí a produção, junto com a direção, a executiva, falou assim, cara, todo mundo vai confundir, sabe, assim, Guerra de Papel, Casa de Papel, e aí vai aparecer cena de ação, de arma, vão pensar que é a mesma coisa, vão pensar que não é, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vão assistir lá Casa de Papel, não vão ver Guerra de Papel, e aí o nome do filme mudou por causa disso. Pra você ver como apesar de preferir mil vezes Cabeça de Negro, né? Aham. É isso que eu ia Pra dizer, você, Cabeça de Negro é um nome muito bom. pra você ver como essa influência, como essa interferência, não vou nem chamar de influência, como essa interferência às vezes é tão desleal, né? Muda Sim. lançamento, muda nome, enfim. Mas assim, cara, mas eu não vou mentir pra ti. De uns 2 anos pra cá que eu tenho acompanhado mesmo de perto as produções audiovisuais brasileiras como um todo, né? Assim, e a gente tem muita coisa boa, né? Muita coisa boa, por exemplo, do que a gente viu junto lá, aquele primeiro episódio de Cangaço Novo, que Sim, depois eu engoli a série, assim. Eu e minha namorada, a gente tá ansiosíssimo pra uma segunda temporada, né? E é produção muito bem feita, atuações incríveis, né? É aquela questão mesmo das pessoas, né, como um todo, dar uma oportunidade, né, pra conhecer coisas novas, né? total, cara. Cangaço Novo é incrível, assim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com 90% daquele elenco em Guerreiro do Sol. E foi uma escola muito grande, assim, sabe? Dividir Sei. cena com a Alice Carvalho, enfim, com todo mundo que tava ali. Foi muito legal. Massa. E o que é que tu tá fazendo agora, nesse exato momento? O que é que tu tá produzindo? Rapaz, acabei de gravar uma série. Não falei sobre isso com ninguém. É a primeira vez que eu tô falando sobre isso. Olha aí, É, até, rapaz, primeira mão. até em entrevistas recentes eu suprimi essa informação. Acabei de gravar, meu trabalho mais recente é o Alucinação. É uma série sobre o Belchior, Massa. que a gente não tem muita informação para dar. Uma série muito, muito bonita, assim, muito sensível, em 4 episódios para o Canal Brasil e Globoplay, dirigido pelo Eduardo Albergaria, que é o diretor de Nosso Sonho, o filme do Claudinho Bochecha. Massa. Para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dele. Está concorrendo agora ao Grande Prêmio de Cinema Brasileiro também, e eu acho que leva, inclusive. E a gente rodou essa série que fala sobre o Belchior, mas, enfim, sobre o pessoal do Ceará, né? Sobre aquela turminha toda que influenciou toda uma geração musical brasileira. Então a gente vai ver na série Fagner, vamos ver Belchior, vamos ver Amelinha, vamos ver Ednardo, vamos ver Roger Rogério, vamos ver Tete, né? Vamos ver pessoas que estão aí atuando na cena ainda, pessoas que deixaram seu legado. Eu, por exemplo, faço o Roger Rogério, né? Que tá aí ainda. O Roger é um músico incrível, é um ator foda. E, enfim, eu tive a oportunidade de viver ele, que é um cara que ainda tá vivo no cinema, né, na televisão. E tô doido pra ver esse resultado. Atuações Pô, brilhantes, uma história muito sensível, sem data de lançamento, mas eu tô ansioso pra ver. deve sair ainda esse ano, aí tem chance, tu acredita? Não, acho que 2025. A partir de 2025, né? 2025 a gente pode começar a pensar. Tu tem quantos anos hoje, Matheus? Tô com 24. Bem novinho. Tem muita coisa ainda aí pra conquistar, rapaz. Ah, com certeza. Deixa eu tirar aqui, perguntar pra ti uma curiosidade, né? Quando vocês fazem uma produção dessa, gravam um filme e tal, uma série, vocês chegam a ver assim, terminou a edição, o corte final, tudo concluído, finalizado. Vocês já têm acesso para poder ver antes de ser distribuído? Ou depende muito da produção? Vocês verem junto com a primeira exibição para o público? Normalmente a gente vê antes. É porque o que está acontecendo muito são exibições fechadas para equipe, né? Na verdade, isso acontece, é quase que de praxe. Então, assim, A Filha do Palhaço, né? Que é um filme que está em cartaz e eu tô nele também. Tá no cinema. Vamos assistir A Filha do Palhaço, um filme lindo do Pedro Diógenes, o roteiro dele, Micheline Helena, Amanda Pontes, e estrelado pela Liz Suter e pelo Danny Lopes. Jesuíta tá no filme, Valéria Vitoriano tá no filme, eu tô no filme, Ana Luísa Rios tá no filme, enfim, tá um elenco massa. Muito massa. E, e teve, é um bom exemplo disso porque foi a última vez que aconteceu, por isso que me veio na cabeça, assim, de ter
ter uma sessão fechada para elenco, sabe? Então, normalmente a gente grava o filme, o filme tá pronto, corrigiu o cor, tá massa, ok, temos o filme. A gente faz uma sessão para elenco e equipe, e depois abre pra galera. Massa, muito massa. Eu tinha uma exposição, mas tive a certeza que antes da gente começar a gravar, né? Tu é músico, assim. Eu queria saber um pouco mais também desse teu lado músico, né? Tem música gravada, a gente pode ouvir, tu toca na noite. Como é esse lado do Matheus músico? Pois é, né, cara? Apesar de eu ter começado na música, apesar de, pelo que eu acredito, tudo venha da música, né? A música foi a grande semente de todas as artes da minha vida. Eu, por muito tempo, deixei a música num lugar que eu acho que ela não merecia, não. Deixei ela meio de lado, sabe? E tô num movimento de me reaproximar da música enquanto profissão. Nunca parei de fazer música, que eu respiro música 24 horas por dia. Eu sou muito mais músico que qualquer outra coisa, né? Mas, mas e alio minha música ao trabalho da cena, né? Como eu falei no começo. Eu Uhum. trabalho muito com a música na cena, eu componho para teatro, eu componho para cinema, eu faço trilha, eu arranjo, né? Enfim, já tive a oportunidade de fazer algumas, né? Algumas trilhas, algumas trilhas completas para teatro musical, inclusive. Massa. Mas não tenho nada gravado, assim. Tem um trabalho autoral de música autoral, mas ainda não cheguei a gravar, não cheguei a lançar. Para o ano 2024, segundo semestre, e 2025, tá no meu planejamento, assim, me dedicar a essa questão de lançar minhas músicas autorais, né? Eu venho dando a sorte de conhecer pessoas incríveis no meu caminho que eu sinto quase como um sinal, assim, porque são pessoas que dialogam com a música de uma forma muito parecida comigo. E a gente fala muito, né, dessas parcerias, são pessoas que estão com muita vontade, assim como eu tô, que estão querendo fazer assim como eu quero. Então acredito que muito em breve vai estar no mundo aí, sabe? Músicas minhas, arranjos Vai dar meus de certo. canções de outras pessoas, parcerias, duetos. E acho que ano que vem vai ser um ano bonito. Acho que ano que vem vai ser um ano bonito musicalmente pra mim, sabe? É o que eu tô projetando assim, mandando pro universo. Vai dar certo. E eu acredito também. Valeu. Tu falou que já tem alguns projetos também para 2025. Que mais tu ainda vai começar a gravar, coisa assim, né? Tem um 2025 tem um projeto de longa que, para falar a verdade, eu nem sei muito sobre ele, assim, que a gente está desenvolvendo Hum, para ser rodado em Fortaleza e no Rio Grande do hum, Norte. É massa. um drama familiar bem bonito, assim. Eu li alguma coisa sobre o roteiro, mas também muito muito teatro acontecendo, né? Como eu te falei, a gente até pela própria Lei Paulo Gustavo, a gente conseguiu aprovar muita coisa de circulação de teatro. Então, esse segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025, eu vou ter que me desdobrar entre câmeras e palcos, porque, porque vai ter muita circulação de teatro, principalmente com Amor Astronômico, aquele musical infantil que eu te falei no começo, Sei. que, que eu compus, né, as músicas, enfim, colaborei no roteiro e também sou ator da peça. Massa. Rola muito essa colaboração, né? E, tipo, às vezes o diretor também atua, né? No teatro, né? Às vezes acontece isso também, né? Tá envolvido, né? Tanto, não só atuando, mas também envolvido na produção, né? O ator e tal. Com Que, certeza. inclusive, que Acontece. inclusive, antes de gravar contigo também, eu gravei aqui, não sei se tu conhece, que é o Alisson Braga, que ele é repórter, já foi repórter da Jangadeiro, radialista e tal, né? Que Uhum. ele tá com Uma Noite em Ritmo Quente no teatro, né? Sim, do E Diego, né? Conheço muito. pronto, aí ele tava justamente falando sobre isso, né? Porque a peça é do menino, né? Do que é o principal e eles produzem tudo assim, mas também vão para bilheteria para vender, se desdobra em várias coisas, né? Para poder conseguir fazer acontecer, né? A arte aqui no Ceará, né? Ele me falando, por exemplo, que é uma peça que eles esgotam todos os ingressos muito rápido, né? Eles trabalham por temporada, né? Não é uma peça que tá todo lá, todo final de semana em cartaz e tal, ou todo dia.
mas é uma peça que eles conseguem mostrar que tem uma venda de ingressos muito boa e tal, mas até para isso, assim, é difícil conseguir um espaço e tal, para conseguir um teatro, né? Ele disse que rolou algumas dificuldades, até mesmo para conseguir botar a peça em cartaz durante um certo tempo, conseguir patrocínio, conseguir apoio, né? Por mais que você Uhum. mostre que esteja vendendo, é difícil, né? Aí, como ele disse, também falou ali Paulo Gustavo, ele também falou que isso é uma coisa que vem ajudando, né? Pelo menos isso vem ajudando, né? Porque e também a Lei Rouanet, né? Que disponibiliza alguma verba para poder investir, né? Entre aspas, né? Porque a Rouanet não Hum. dá dinheiro para ninguém, assim, ela autoriza você a captar, né? E Aham. aí, meu amigo, é- é- essa captação que é o lance, assim, sabe? Difícil pra caramba. Tem que correr atrás, Mas né? enfim, é um incentivo muito interessante, é verdade. Entendi. E assim, Matheus, como tu é novo, aí, por exemplo, tem uma galera que quer começar. Chegasse pra ti perguntando, Matheus, eu, eu gosto de artes cênicas e eu queria começar. Por onde uma pessoa pode começar? Tem idade pra começar? Como é? Mas eu acho que não tem idade não, sabe? Eu acho assim que tudo é vontade. Não tem novo demais, não tem velho demais. Sempre é tempo para fazer qualquer coisa na vida. Isso não só sobre artes cênicas, né? Uhum, Para quem tá começando, muita gente me pergunta isso. Eu falo assim, eu acho que você tem que estudar. É preciso que a gente tenha em mente que o ator, que todo artista é um grande estudioso. Não existe ator, não existe músico, não existe escritor, não existe artista que se dê na preguiça. sim. Na preguiça de não estudar, né? Porque eu também acredito no ócio como ferramenta de criação. Mas eu tô falando a gente subestimar o poder do estudo. Todo artista é um grande estudioso. Então, desenvolva o hábito da leitura, desenvolva sua curiosidade para conhecer sobre coisas diferentes, né? Visite museus, enfim, assista bons filmes, assista peças de teatro, é, vá a shows, ouça música, enfim, leia poesia, leia prosa. E eu não tô falando, e isso a gente não paga para fazer, porque tem muita coisa acontecendo de graça, né? Tem Uhum. filmes em exibição de graça, tem peças gratuitas, tem concertos, shows gratuitos. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é se forrar, é se abastecer de cultura. Depois, posteriormente a isso, em paralelo, na verdade, porque essa primeira etapa é eterna. Eu acho que você tem que procurar um curso, assim, uma escola, algum lugar para que você possa desenvolver algum espaço seguro para você desenvolver, para você experimentar coisas, né? E a gente tem um curso muito legal, é que embora eu não tenha feito, eu conheço muitas pessoas que saíram de lá, pessoas que eu admiro, né? Pessoas que eu amo, que saíram do CPBT, que é o curso de Princípios Básicos do Teatro José de Alencar, né? É um curso Uhum. gratuito de artes cênicas que formou muita gente incrível, né? Formou muita gente incrível. Silvério Pereira, Jesuíta Barbosa, saíram do CPBT. Então, e para além do CPBT, né, a Casa da Comédia Cearense, que é um projeto da família Serra, que hoje em dia é apoiado por recursos públicos, é um espaço de criação e de acolhimento muito interessante, né, com aula de teatro, com aula de cinema, hein, com aula de audiovisual, com aula de circo, com aula de libras. Então, é outro espaço, assim, é outro oásis na cidade para quem quer desenvolver atividades artísticas, né? Assim, e falando sobre isso, a questão do estudo, né? Que tu tava reforçando como a importância, né? Isso vale para qualquer áreas da vida, né? Em relação ao que você trabalha ou queira viver. Com Você tem que certeza. estudar, tem que Mas é estar. porque a galera, mas é porque existe, desculpa te interromper, eu falo muito isso na questão da arte, porque a galera acha que arte e estudo não combinam, né? Que todo artista é um grande vagabundo, na verdade ele não gosta de Pronto, estudar e foi ser artista. eu ia chegar justamente nesse ponto. Eu ia chegar Contrário, justamente é o aí. contrário. Eu ia chegar justamente aí, né? Que tem essa. E realmente é isso que eu ia falar. Se tem essa imagem, né? Do artista, né? Que é o desocupado. E uma coisa que eu vi agora, até uma entrevista recente, eu não lembro quem foi. É um produtor da Globo, ou ex-produtor da Globo, que ele tava reclamando, né? De algumas imagens, a imagem de algumas emissoras e tal, grandes produtoras, que pregam não, que querem agora que, tipo, tenha uma pessoa com muitos seguidores na novela, no filme, né?
às vezes a pessoa não tem conhecimento nenhum de atuação, né? E acaba colocando, né, na produção. E eu acho que, assim, isso é um pensamento pessoal meu, né? Que eu acho que, assim, já tem esse, como tu mesmo falou, tem esse estereotipo de que o artista é um vagabundo, né? Que qualquer pessoa pode fazer aquilo, que não se tem uma bagagem por trás, né? Meu irmão é músico e eu sei o quanto ele estuda o baixo dele, entendeu? Pra poder tocar e tal, criar, compor. E, assim, aí se tem essa imagem agora, essa necessidade por parte de grandes produtoras de botar um protagonista de um filme ou de uma novela só porque tem milhões de seguidores, né? Acaba aumentando na minha cabeça o estereotipo de que para muitos é fácil ser um ator, ser uma atriz, né? Sim, infelizmente, mas essa não é uma realidade, isso não é verdade, não é fácil não. Pois é, assim, é isso mesmo, assim, eu acho, é uma coisa que me revolta, sabe? Porque eu conheço, tenho vários conhecidos que são, que atuam em teatro, né? Trabalham na música e tal. E eu mesmo eu amo audiovisual, né? É o que é o meu ganha-pão de hoje. Eu sou editor de vídeo, tal, sou videomaker, filmmaker. E Uhum. tipo, eu sei o quanto é difícil para um ator, até eu vou até assim, até para um músico renomado aqui de Fortaleza, do Ceará, que toca toda noite, que já tem aqui aquela rotina de até consegue viver da música. Eu falo isso com um pouco mais de prioridade em relação à música, por causa do meu irmão, né? E tipo assim, eu sei o quanto é difícil viver de música, viver da arte. Muitas vezes você vê um artista, tá tocando toda noite, mas acha que já se paga, né? Ali a pessoa às vezes tem uma vida paralela com o emprego convencional, emprego comum, né? E tipo, é algo que realmente me chateia muito quando se tem esse tipo de pensamento, sabe? Sobre o artista, né? Em forma geral. Com certeza, é algo que me revolta também, essa coisa da escalação por seguidores, né? Uhum, Mas, mas é uma coisa, Gustavo, que ao mesmo tempo eu acho que não dura porque não se sustenta. Porque veja uhum, bem, você coloca uma atriz, um ator para protagonizar uma novela por causa de seguidor, pensando no engajamento que essa pessoa vai trazer, realmente traz público, a galera vai assistir para ver ela. Mas, dada o imediatismo das formas de comunicação hoje em dia, ninguém fica mais uma hora na frente da televisão assistindo uma novela. Então, assim, essas pessoas não seguram uma narrativa até o fim, sabe? uhum. E aí é o que está acontecendo, assim, produções com baixíssimo índice de audiência liderado por influência. Não são produções que dão muito certo. Aí você tem que colocar, você tem que mudar a narrativa em obras abertas, isso dá para fazer. Muda a narrativa, coloca um ator de verdade para segurar a história. Obra fechada aí complica mais um pouco, né? Aí você Aham. fica com o fracasso e assume ele como um grande vacilo que você deu na escalação. Mas eu acho que isso não se sustenta, não, porque as pessoas vão perceber que não dá, cara, sabe? Não dá, é cada um no seu mesmo. E assim, isso eu não quero nem culpar também, né, a pessoa que tá lá fazendo o filme, ou a série, ou a novela, né? Assim, porque aparece a oportunidade, deve ser rios de dinheiro que essa pessoa deve receber, e eu acho que a pessoa vai, né, tenta encarar, ver aquilo, aquela oportunidade que aparece, assim, que eu acho que, como tu mesmo falou, a pessoa, como ela não tem aquele estudo, aquele treinamento, ela não vai conseguir sustentar um protagonismo de uma novela que dura meses, né, fazendo e tal, ou então um filme. Pode até trazer no começo ali, mas às vezes pode até prejudicar a imagem daquele criador de conteúdo ou futuro artista, futuro ator, né? Sim, com Porque, certeza. tipo, às vezes vira até deboche na internet. A internet é muito maldosa, né, em relação a esse tipo de coisa. Mas Com assim, certeza. né? Como tu falou, eu acho que assim, beleza, vamos dar uma oportunidade, vamos tentar usar esses seguidores dessa pessoa aqui, dá um coadjuvante ali que aparece aqui acolá, né, e tal, pra até ser uma escola, né, não jogar um papel tão pesado, uma puta responsabilidade, né, pra pessoa. Com certeza, você tem toda a razão. E assim, já vamos chegar aqui nos finalmente, tá certo? E é o momento que eu te falei no começo. Eu queria que tu contasse uma história aqui pra mim, tá bom? Uma história que tu gosta de compartilhar, gostaria de compartilhar com as pessoas que estão ouvindo a gente. Rapaz, eu tenho uma história engraçada, já contei ela antes em outras entrevistas, mas
Ela tá sempre no meu pé, assim, quando alguém pede pra contar uma história, eu só lembro dela. E foi a história do meu primeiro teste de elenco, né, cara? Eu tinha 12 talvez, 12 anos, talvez, 12 anos. E eu gazei ela pra fazer um teste de elenco escondido da minha mãe, sabe? Eu vi no final do Facebook um teste de elenco de um curto universitário, uma grande roubada. É, não que cursos universitários sejam roubados, mas aquele específico era. E eu não tinha um filho pra saber, né? Eu vi no Facebook um negócio assim que era um teste de elenco, procurando atores, lá, 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 e não tinha nada a ver comigo. Primeiro que eles estavam procurando maiores de idade, era uma criança. Mas eu, com sede, né, com vontade, falei, caralho, essa é a oportunidade da minha vida, sabe? Agora, se eu fizesse curto universitário, agora vai. Agora é daqui pra Netflix. Nem tinha Tá, Netflix na época ainda. tá querendo E dar aquele start, né? Assim, aproveitando esse teste de elenco aqui de um curta universitário, É, é não, agora. eu realmente achava, realmente se passou pela minha cabeça que essa era a grande oportunidade da minha vida. Olha que loucura, uma criança, né, bicho? Então eu fui pra escola, eu estudava de tarde, e a minha mãe me deixou na escola e eu fiquei ali fazendo hora pelo portão, gazei aula, levei minha carteirinha, peguei um ônibus escondido, que eu não pegava ônibus sozinho na época ainda, talvez essa tenha sido a minha primeira vez andando de ônibus sozinho. Vi o endereço no post do Facebook, pesquisei na internet, na Lan House onde que era, cara, consegui chegar, mas foi uma coisa tão doida, porque quando eu cheguei lá, parecia que era um ET entrando na sala, sabe? Eram universitários muito pirados, assim, todos maiores de idade, e eu, uma criança, então, o primeiro momento foi tipo, o que que esse moleque tá fazendo aqui, sabe? Então, engraçado. Mas coincidentemente ninguém me expulsou do negócio. Eu fiz o teste incrível, achando que realmente poderia dar certo. E não me dei conta de que o tempo estava passando e eu deveria estar em casa, porque teoricamente eu estava na escola, né? Então Aham. deu 7 horas da noite, bicho. E a minha mãe foi me buscar no colégio e eu não tava lá. E aí, porra, aí tu tem noção, né? Do furdunço que foi. E aí eu voltei às pressas pra casa, peguei o ônibus e vim chorando desesperado, porque claramente eu não tinha passado. E era um medo da minha mãe, um medo do que eu tinha feito, um arrependimento de ter matado a aula e de não ter passado no teste. Cara, esse dia foi muito louco. O tempo passou. Eu conheci todas essas pessoas que ainda trabalhavam com cinema, já contei essa história pra elas. E a gente se diverte disso tudo que aconteceu. Pra você ver, né? Eu aprendi alguma coisa com essa história. É, Talvez esse tenha sido o meu primeiro não, né? Meu primeiro não na história dos testes de elenco. E, e uma coisa que eu sempre levo, depois de todo não, que são muitos, não tem nada ganho, não tem nada fácil, eu ainda faço muito teste, ainda reprovo muito teste. Muito mais do que gostaria, inclusive. E é que nunca é a última vez, sabe? aham. Eu lembro muito do sentimento de estar voltando pra casa falando assim, pronto, acabou. Depois desse não, nunca mais. Mas não é, cara. Nunca é a última vez. Não deu certo nesse aqui, mas tu vai ver. Já já aparece outro. Pode ser que venha outro não, mas aparece outro. Aí é um sim. Entendeu? Nunca é a última vez. Não se frustrou, né, também. Não. Não deixei que aquilo me fizesse mal a ponto de me desestimular completamente, né? Desistir. Aí já pensou se o pequeno Matheus tivesse existido, as coisas maravilhosas que ia ter deixado de estar curtindo agora? Tá Eu não conquistando? queria saber, né? Eu não queria saber do Aham. que poderia ter dado. Não é? Ainda bem que eu fiquei. Pois, Matheus, muito obrigado, tá certo? Tu quer compartilhar aqui tuas redes sociais, alguma coisa que as pessoas possam te acompanhar? Eu tô lá no Instagram, cara. Mateus sem H, underline Honori. Mateus, Mateus underline Honori. Mateus sem H. E é basicamente a minha rede social principal. Eu sempre tô postando coisas por lá sobre o meu trabalho. Enfim, quem tiver curiosidade, quem quiser me seguir por lá também para ficar por dentro do que acontece. Eu tô sempre cantando por lá, postando sobre estreias e lançamentos, e novas filmagens, novos trabalhos interessantes. E tá tudo por lá, vai ser um prazer receber quem quiser aparecer. Pois, Matheus, muito obrigado mais uma vez por ter participado aqui, tá certo? Eu que te E, agradeço, Gustavo. Obrigado mesmo. e até a próxima, meu querido. Valeu, meu irmão. Abraço. Tamo junto.
do meu sertão.